Curioso, disse: preciso me aproximar e ver por que essa sarça não está sendo queimada. Quando Deus viu que Moisés se aproximava, chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés, e ele respondeu: aqui estou. Deus explicou que havia ouvido o clamor do seu povo no Egito e que iria salvá-los. Em Êxodo 3:10, Deus revelou o plano: agora vá, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés se sentiu inseguro e incapaz, mas Deus prometeu estar com ele e disse que seu irmão Arão o ajudaria a falar. Então Moisés e Arão foram até o faraó com a mensagem de Deus. Êxodo 5:1-2 diz que eles disseram: assim diz o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. Mas o faraó respondeu: quem é esse Deus para que eu obedeça? Eu não o conheço e não deixarei Israel partir. Em vez de libertá-los, o faraó tornou o trabalho deles ainda mais difícil. Deus então enviou 10 pragas devastadoras sobre o Egito para mostrar seu poder. A água do Nilo virou sangue, rãs invadiram a terra, piolhos se espalharam, moscas tomaram as casas, o gado morreu. As pessoas foram cobertas por feridas dolorosas. Chuvas de granizo destruíram plantações. Gafanhotos comeram o que restava. Uma escuridão espessa cobriu tudo por 3 dias. A cada praga, o faraó prometia libertar o povo, mas sempre voltava atrás quando a praga passava. Por fim, Deus revelou a última e mais severa praga. Em Êxodo 11:4-5, Moisés declarou: assim diz o Senhor: à meia-noite passarei pelo Egito e todo primogênito morrerá, desde o filho do faraó até o filho do servo mais humilde, até mesmo os primeiros filhotes dos animais. Mas Deus também preparou um meio para proteger seu povo. Em Êxodo 12:12-13, ele disse: naquela noite trarei julgamento, mas ao ver o sangue nas casas, passarei por cima. Nenhum mal atingirá vocês. Nenhum desastre tocaria os lares marcados com sangue quando Deus passasse pelo Egito. Cada família teve que sacrificar um cordeiro sem defeito e passar seu sangue nos batentes da porta. Eles assaram o cordeiro e o comeram com pão sem fermento, prontos para partir a qualquer momento. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor passou pelo Egito. Quando via o sangue, saltava aquela casa. Êxodo 12:29-30 nos conta o que aconteceu depois. À meia-noite, Deus matou todos os primogênitos do Egito, do filho do faraó ao filho do prisioneiro na cadeia, até os animais. Aquela noite foi marcada por choro e dor em todas as casas. Ninguém ficou sem perdas. Finalmente o faraó cedeu. Os israelitas partiram naquela mesma noite. Após 430 anos no Egito, cerca de 2 milhões de pessoas, homens, mulheres, crianças e seus animais, saíram. Mas Deus não os guiou pelo caminho mais curto. Em Êxodo 13:17-18, vemos o motivo. Quando o faraó os libertou, Deus não os conduziu pela terra dos filisteus, mesmo sendo mais perto. Pensou: se eles enfrentarem guerra, podem se assustar e voltar para o Egito. Então ele os levou pelo deserto, em direção ao Mar Vermelho. Deus deu a eles um sinal visível de sua presença. Êxodo 13:21-22 explica: durante o dia, ele ia à frente deles numa coluna de nuvem, mostrando o caminho. À noite, aparecia numa coluna de fogo, iluminando para que pudessem seguir. A nuvem e o fogo nunca os deixaram, mas logo surgiu um novo perigo. O faraó mudou de ideia novamente e enviou seu exército para persegui-los. Êxodo 14:9-10 descreve o que aconteceu. O exército do faraó, todos os cavalos, carros e soldados, alcançou os israelitas acampados perto do mar, diante de Pi-Hairote, de frente para Baal-Zefon. Ao verem os egípcios se aproximando, os israelitas ficaram apavorados e clamaram a Deus. Eles estavam cercados, o mar à frente, o exército atrás. O pânico se espalhou.
Acusaram Moisés de tê-los levado ao deserto para morrer. Mas Moisés manteve sua fé firme. Êxodo 14, 13 a 14 registra sua resposta. Não tenham medo, fiquem firmes e verão o livramento do Senhor hoje. Os egípcios que vocês veem agora nunca mais verão. O Senhor lutará por vocês. Apenas fiquem em silêncio. Então Deus realizou um milagre impressionante. Em Êxodo 14, 21 a 22, lemos: Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus enviou um vento forte durante toda a noite, que afastou as águas. O mar se abriu e o chão seco apareceu no meio. As águas se dividiram, formando duas paredes, uma de cada lado, e os israelitas atravessaram o mar em terra seca. Os egípcios correram atrás, mas quando todos os israelitas já estavam a salvo do outro lado, Deus deu uma ordem a Moisés. Em Êxodo 14, 27 a 28, é dito o que aconteceu em seguida. Moisés ergueu a mão sobre o mar, e quando o sol nasceu, as águas voltaram ao lugar. Os egípcios tentaram fugir, mas Deus os lançou no mar. As ondas cobriram os carros, os cavaleiros e todos os soldados do faraó que haviam seguido os israelitas. Nenhum deles sobreviveu. Os israelitas ficaram maravilhados com o que Deus havia feito e cantaram louvores a ele. Mas aquele entusiasmo logo desapareceu. 3 dias depois, não conseguiam encontrar água potável. Quando finalmente acharam, a água era amarga demais para beber. Eles reclamaram, então Deus mostrou a Moisés como tornar a água boa novamente. Esse ciclo se repetiu no deserto. Quando não havia comida, o povo murmurava. Deus respondeu enviando codornas à noite e um alimento especial pela manhã, o maná, que aparecia todos os dias, menos no sábado. Êxodo 16, 14 a 15 descreve esse milagre. Depois que o orvalho secava, pequenos flocos apareciam no chão como geada. As pessoas perguntavam: o que é isso? Pois nunca tinham visto algo parecido. Moisés explicou: este é o pão que Deus lhes deu para comer. Mais tarde, quando precisaram de água novamente, Deus mandou Moisés ferir uma rocha e dela saiu água. Quando foram atacados por inimigos, Moisés ergueu as mãos em oração e os israelitas venceram a batalha. Sempre que havia uma necessidade, Deus supria. Mesmo assim, o povo continuava reclamando e até desejava voltar ao Egito. 3 meses após deixarem o Egito, chegaram ao Monte Sinai, o mesmo lugar onde Deus havia falado com Moisés na sarça ardente. Agora, Deus lhes daria seus mandamentos. Êxodo 19, 3 a 6 registra o que Deus disse a Moisés. Moisés subiu ao monte e Deus falou: diga aos descendentes de Jacó, ao povo de Israel: vocês viram como derrotei o Egito e os trouxe até mim, como águia carrega seus filhotes. Se me obedecerem e seguirem minha aliança, serão meu tesouro especial entre todas as nações. Mesmo que toda a terra me pertença, vocês serão um reino de sacerdotes e um povo santo. Os israelitas concordaram em obedecer, e Deus mandou que se preparassem para um grande momento. Eles lavaram suas roupas e se prepararam por 3 dias. Na manhã do 3º dia, algo impressionante aconteceu. Em Êxodo 19, 16 a 18, lemos que trovões ecoaram, relâmpagos cortaram o céu e uma nuvem espessa cobriu o monte. Um som forte de trombeta se espalhou e todos no acampamento tremeram de medo. Moisés os conduziu até o pé do monte para encontrar-se com Deus. O Monte Sinai estava completamente coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em fogo. Nuvens espessas subiam como fumaça de uma fornalha, e o monte inteiro tremia fortemente. Então Deus chamou Moisés para subir, e ali ele lhe entregou os 10 mandamentos. Êxodo 20, 1 a 17, apresenta essas instruções essenciais para a vida.
Coloque Deus em primeiro lugar. Não faça ídolos. Use o nome de Deus com respeito. Guarde o sábado. Honre seus pais. Não mate. Não cometa adultério. Não roube. Não minta sobre os outros. E não deseje o que pertence ao seu próximo. Mas esses eram apenas o começo. Deus deu a Moisés muitas outras leis. Regras sobre como tratar os trabalhadores, o que fazer em casos de ferimentos, como resolver disputas sobre propriedades e orientações para a vida cotidiana. O povo ficou tão impactado com a presença de Deus que pediu a Moisés que falasse com ele em seu lugar e depois transmitisse a mensagem. Deus também deu a Moisés instruções para construir uma tenda sagrada chamada tabernáculo, sua morada entre o povo. Êxodo 25, 8-9 explica o plano de Deus. Peça ao povo que construa um santuário para mim e habitarei entre eles. Construam exatamente como eu mostrar, seguindo cada detalhe. O tabernáculo era detalhado e belíssimo. Havia um pátio externo com um altar de bronze para os sacrifícios e uma bacia grande para lavagens. Dentro havia 2 salas principais. A primeira se chamava Lugar Santo e continha um candelabro de ouro, uma mesa com pães especiais e um altar para incenso. A segunda era o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, um baú sagrado que representava a presença de Deus. Deus escolheu Arão, irmão de Moisés, e seus filhos para servirem como sacerdotes. Eles eram responsáveis por oferecer sacrifícios e cuidar do tabernáculo. Deus deu ordens detalhadas sobre as roupas que os sacerdotes deveriam usar, como prepará-los para o serviço e quais tipos de ofertas apresentar. Mas enquanto Moisés ainda estava no monte recebendo todas essas instruções, uma tragédia estava acontecendo no acampamento. Ele já estava ausente havia 40 dias e o povo começou a ficar impaciente. Em Êxodo 32, 1, lemos que eles se reuniram ao redor de Arão e disseram: Não sabemos o que aconteceu com Moisés, faça deuses para nos guiar. Em vez de resistir, Arão cedeu. Êxodo 32, 2-4, relata que ele mandou que trouxessem brincos de ouro. O povo obedeceu, e Arão pegou o ouro, moldou um bezerro e criou um ídolo. Então eles disseram: Estes são os seus deuses, Israel, que tiraram você do Egito. O povo adorou o bezerro de ouro e fez uma grande festa, esquecendo tudo o que Deus havia feito por eles. No monte, Deus viu o que estava acontecendo e ficou indignado. Disse a Moisés que destruiria todos e começaria de novo só com ele. Mas Moisés implorou por misericórdia, lembrando a Deus das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Em Êxodo 32:14, aprendemos que Deus mudou de ideia e não enviou o castigo que havia anunciado. Mas Moisés ainda veria com seus próprios olhos o que o povo tinha feito. Êxodo 32, 19-20 explica o que ele presenciou ao descer o monte. Quando Moisés se aproximou do acampamento e viu o bezerro de ouro e o povo dançando, ficou furioso. Ele lançou as tábuas de pedra no chão e as quebrou ao pé do monte. Depois destruiu o bezerro, queimando-o. Em seguida, triturou os restos em pó, espalhou sobre a água e obrigou os israelitas a beberem. Moisés ficou extremamente irritado com Arão por ter permitido tamanha desobediência. Então chamou todos que ainda fossem fiéis a Deus para se juntarem a ele. Os levitas atenderam ao chamado. Moisés mandou que passassem pelo acampamento e punissem os principais responsáveis. Cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia por causa da desobediência. Depois, Moisés subiu novamente ao monte para pedir perdão a Deus. Deus concordou em continuar guiando o povo, mas disse que, em vez dele mesmo, enviaria um anjo para liderá-los. Essa notícia entristeceu profundamente Moisés, que suplicou a Deus para não os deixar sozinhos. Em Êxodo 33, 15-16, vemos seu clamor. Moisés disse: Se a tua presença não for conosco,
Então não nos faças sair deste lugar. Como os outros povos saberão que te importas comigo e com o teu povo, se não estiveres entre nós? O que nos distinguirá das demais nações da terra, se o Senhor não estiver conosco? Deus se comoveu com o pedido de Moisés e decidiu ir com eles pessoalmente. Ele também deu a Moisés um novo conjunto de tábuas de pedra para substituir as que haviam sido quebradas. Moisés passou mais 40 dias no monte. Quando desceu, seu rosto brilhava por ter estado na presença de Deus, a ponto de precisar cobri-lo com um véu. Do Monte Sinai, os israelitas iniciaram a jornada rumo à terra prometida. Quando chegaram aos limites dessa terra, Moisés enviou 12 homens para explorá-la e trazer um relatório. Em Números 13, 27 a 28, ouvimos o resumo deles. Eles disseram: "Entramos na terra para onde nos enviaste. Ela realmente é rica em leite e mel. Veja estes frutos. Mas o povo que vive lá é forte, e suas cidades são grandes e bem fortificadas. Vimos até descendentes de Enaque por lá." A maioria dos espiões ficou com medo e disse que conquistar aquela terra seria impossível. Apenas 2 deles, Josué e Calebe, confiaram que Deus lhes daria a vitória. Em Números 14, 6 a 9, a mensagem de esperança deles é registrada. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, 2 dos que exploraram a terra, rasgaram as roupas e falaram ao povo. Disseram: "A terra que exploramos é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará até lá e nos dará essa terra, uma terra rica em leite e mel. Mas não se rebelem contra o Senhor, nem tenham medo dos habitantes de lá. Nós podemos vencê-los." A força deles já havia desaparecido, e o Senhor estava do lado de Israel. Então Josué e Calebe insistiram para que o povo não tivesse medo. Mas os israelitas deram ouvidos ao relatório assustador, em vez de confiar em Deus. Chegaram até a cogitar substituir Moisés e voltar ao Egito. Isso deixou Deus profundamente irritado. Em Números 14, 22 a 23, sua decisão é clara. "Nenhuma das pessoas que viram o meu poder e os milagres que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me desobedeceram e me testaram repetidamente, nenhuma delas entrará na terra que prometi aos seus antepassados. Quem me desrespeitou, não haverá." Então Deus decretou que toda aquela geração de adultos vagaria pelo deserto por 40 anos até morrerem. As únicas exceções foram Josué e Calebe, porque confiaram que Deus os ajudaria. Em Números 14, 34, Deus explica a punição. "Vocês vão andar no deserto por 40 anos, 1 ano para cada um dos 40 dias em que exploraram a terra. Nesse tempo, vocês saberão o que significa ter o Senhor contra vocês." Durante aqueles anos, o povo continuava reclamando e se voltando contra Deus. Certa vez, murmuraram contra o alimento que ele lhes dava todos os dias. Então, Deus enviou cobras venenosas ao acampamento. Muitos foram picados e começaram a morrer. Então reconheceram seu erro. Em Números 21, 8 a 9, Deus providenciou uma forma de curá-los. Ele disse a Moisés: "Faça uma serpente e coloque-a em uma haste. Quem for picado e olhar para ela viverá." Moisés fez uma serpente de bronze e a ergueu. Quem fosse picado e olhasse para a serpente de bronze era curado. Em outra ocasião, Corá, Datã e Abirão desafiaram a autoridade de Moisés. Acreditavam que também deveriam poder fazer ofertas a Deus. Deus fez a terra se abrir e engolir aqueles homens. Depois enviou fogo que consumiu os outros 250 que haviam participado da rebelião. Até Moisés cometeu um erro sério que trouxe grandes consequências. Quando o povo reclamou mais uma vez por falta de água, Deus deu a Moisés uma ordem: "Fale com a rocha e dela sairá água." Mas Moisés, irritado com o povo, perdeu a paciência. Em vez de falar, bateu 2 vezes com o cajado na rocha. Números 20, 10 a 12 descreve a cena.
Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés disse: Ouçam, rebeldes, será que temos que tirar água desta rocha para vocês? Então ele levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes. A água jorrou e todos, pessoas e animais, beberam. Mas Deus disse a Moisés e Arão: Por que vocês não confiaram em mim o suficiente para me honrarem diante do povo? Vocês não entrarão na terra que estou dando a eles. Por isso, até Moisés não entraria na terra prometida. Enquanto ainda estavam acampados no Monte Sinai, Deus deu a Israel muitas instruções específicas sobre como adorá-lo e viver como um povo separado. Esses mandamentos estão registrados no livro de Levítico, que contém muitas regras sobre ofertas e sacrifícios. Levítico 1:1-2 mostra como tudo começou. O Senhor chamou Moisés da tenda do encontro e disse: Fale ao povo de Israel e diga: quando alguém quiser trazer uma oferta ao Senhor, ela deverá ser do rebanho, gado ou ovelhas. Deus falou com Moisés da tenda onde se encontrava com o povo. Disse: Diga aos israelitas que, quando alguém quiser oferecer um presente ao Senhor, deve trazer um animal do seu rebanho ou do seu gado. Deus apresentou 5 principais tipos de sacrifícios. A oferta queimada era completamente consumida pelo fogo, simbolizando entrega total a Deus. A oferta de cereais, feita com farinha, azeite e incenso, era uma forma de agradecer a Deus pelo alimento. A oferta de comunhão era compartilhada. A pessoa que a trazia comia parte dela como símbolo de paz e amizade com Deus. A oferta pelo pecado servia para cobrir erros cometidos sem intenção, enquanto a oferta pela culpa era para pecados conscientes que precisavam ser corrigidos. Esses sacrifícios eram importantes porque lembravam ao povo que o pecado tem um preço e precisa ser tratado. Levítico 17:11 explica por que o sangue era necessário. A vida de um ser está no sangue, e eu o dei a vocês para ser derramado sobre o altar e trazer paz entre nós. É o sangue que traz perdão em troca de uma vida. Deus também deu ao seu povo dias especiais para lembrar de sua ajuda e cuidado. A cada 7 dias, o sábado deveria ser um dia de descanso. A Páscoa lembrava a libertação da escravidão no Egito. O dia da expiação era quando o sumo sacerdote oferecia um sacrifício pelos pecados de toda a nação. A festa dos tabernáculos ajudava o povo a se lembrar da época em que moraram em tendas no deserto. Levítico também incluía muitas orientações para o dia a dia. Alguns animais podiam ser comidos, outros eram proibidos. Havia instruções sobre doenças de pele, mofo nas casas e outros assuntos práticos. Uma das regras mais importantes aparece em Levítico 19:18. Não procure se vingar, nem guarde rancor dos outros do seu povo, mas ame-os como ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. O objetivo de todos esses mandamentos era fazer com que Israel se destacasse entre as nações. Em Levítico 20, versículo 26, Deus deixou claro: Vocês devem ser separados para mim, porque eu sou santo. Eu escolhi vocês para serem meus, diferentes de todos os outros povos. O livro de Números recebeu esse nome por causa de 2 momentos em que Deus mandou Moisés contar o povo. A primeira contagem aconteceu pouco depois que saíram do Monte Sinai. Números 1:2-3 mostra o que Deus disse. Conte todas as pessoas da comunidade de Israel, divididas por famílias. Anote o nome de cada homem, um por um. Você e Arão devem contar todos os homens com mais de 20 anos, aptos para o exército. Essa contagem revelou 603.550 homens prontos para a batalha. Com mulheres e crianças, o número total provavelmente passava de 2 milhões. Cada tribo recebeu um local específico para acampar ao redor da tenda sagrada, e havia uma ordem certa para se moverem. A tribo de Levi era diferente. Em vez de ir para a guerra, Deus a escolheu para cuidar do tabernáculo e de tudo o que envolvia a adoração.
Números 3, 11 a 13 explica por quê. O Senhor disse a Moisés: escolhi os levitas entre os israelitas para substituir os filhos mais velhos de cada mulher israelita. Agora eles são meus, no lugar dos primogênitos. Os levitas foram escolhidos para pertencer a Deus, assim como cada filho mais velho já havia sido consagrado a ele. Quando Deus julgou o Egito e matou os primogênitos, separou para si os primeiros filhos de Israel, tanto pessoas quanto animais. Deus disse: eles são meus. Os levitas foram divididos em 3 famílias principais. A família de Coat carregava os objetos mais sagrados, como a Arca da Aliança. A família de Gerson cuidava das cortinas e tendas. A família de Merari era responsável pela estrutura, estacas, bases e apoios. O livro de Números também descreve como o exército era organizado e como deveriam se mover quando Deus desse o sinal. A nuvem acima da tenda de adoração era o guia. Quando ela se levantava, o povo a seguia. Quando parava, eles acampavam. Uma segunda contagem foi feita 38 anos depois, pouco antes de entrarem na Terra Prometida. Em Números 26, 51, o total de homens em Israel era de 601.730. O número não mudou muito, mas era uma nova geração. Todos os adultos da primeira contagem haviam morrido durante a jornada, exceto Josué e Calebe. Essa contagem também serviu para decidir como a terra seria dividida. Cada tribo receberia uma porção proporcional ao seu tamanho, e os territórios seriam sorteados. Com o fim dos 40 anos no deserto se aproximando, Moisés sabia que não entraria na terra prometida. O livro de Deuteronômio traz seus últimos discursos, dirigidos à nova geração, preparando-os para a nova vida. Os versículos iniciais, Deuteronômio 1, 1 a 3, mostram onde isso aconteceu. Estas são as palavras que Moisés falou a todo o povo de Israel quando ainda estavam a leste do rio Jordão, no deserto próximo de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizabe. A viagem de Horebe até Cades Barneia, passando pelo Monte Seir, leva cerca de 11 dias. No primeiro dia do 11º mês do 40º ano, Moisés disse aos israelitas tudo o que o Senhor havia ordenado. Ele relembrou toda a jornada, como Deus foi fiel, como o povo desobedeceu e o que precisavam aprender. Moisés repetiu muitos dos mandamentos de Deus e explicou como eles deveriam ser seguidos na nova terra. Sua mensagem principal era clara: amar a Deus com todo o coração. Deuteronômio 6, 4 a 6 apresenta esse ensinamento central. Ouça, Israel, o Senhor é o nosso Deus, o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Guarde estas palavras no coração hoje. Moisés também os alertou para não serem influenciados pelas culturas que já viviam naquela terra e que adoravam deuses falsos. Seria fácil seguir seus caminhos errados. Ele expressou essa preocupação em Deuteronômio 8, 11 a 14. Tenham cuidado para não esquecer do Senhor, seu Deus. Não deixem de obedecer aos mandamentos, leis e instruções que dou hoje. Quando comerem e estiverem satisfeitos, quando construírem boas casas e se acomodarem, quando seus rebanhos e bens aumentarem, não deixem o orgulho dominar vocês. Não se esqueçam do Senhor, que os tirou do Egito e os libertou da escravidão. Moisés também falou sobre bênçãos para quem obedecesse a Deus e consequências sérias para quem escolhesse se afastar dele.